Paz e graça do Senhor, amada igreja. O tema de hoje: honrarás pai e mãe. Inicialmente eu gostaria de fazer a leitura de Colossenses capítulo 3, verso 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Qual é a verdade prática do nosso estudo de hoje? Honrar pai e mãe vai além da simples obediência. Implica amar e respeitar de forma elevada, demonstrando espírito de consideração. Gostaríamos de fazer a leitura de Êxodo 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Gostaríamos de ler também Efésios capítulo 6, versos de 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, o Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Leremos também Marcos capítulo 7, versos de 10 ao 13. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a esta. Introduzindo o nosso estudo, o quinto mandamento era originalmente uma ponte entre as obrigações do israelita com Deus e as do israelita com seu próximo. E liga, irmãos, os 4 primeiros mandamentos aos 5 seguintes. 8 dos 10 mandamentos do Decálogo são proibições e 2 são positivos. O quarto e o quinto. Temos aqui o segundo mandamento apresentando então a fórmula ou em fórmula positiva. O quinto mandamento, propósito divino aqui é a sustentabilidade da estrutura familiar e a santificação da ordem social. Os pais são representantes de Deus na família. Honrá-los e temê-los significa fazer o mesmo em relação a Deus. São eles que geram os filhos e são responsáveis pelo bem-estar deles, pelo seu sustento, alimentação, vestes, saúde e educação. Não existe na vida alguém mais importante para o filho do que o pai e a mãe, pois eles são, digamos assim, seus heróis.
Esse relacionamento é semelhante ao de Yahvé com o seu povo Israel. Nós podemos ver, por exemplo, Deuteronômio 1:31 e também Malaquias 1:6. Em segundo lugar, veremos a questão da obediência. Começamos com o verbo honrar. Honrar pai e mãe é mandamento divino e não sugestão humana, como nós acabamos de ler em Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16 e Mateus 15, verso 4. O verbo honrar no hebraico, kaved, esse verbo é um imperativo intensivo do hebraico, do qual vem um substantivo kavod, que é honra, glória. A raiz desse verbo aparece em todas as línguas semíticas, com exceção do aramaico, e um significado é, entre aspas, de ser pesado, sentido figurado, cuja ideia é de ser impotente, como o caso de Números 22, verso 5. Ele é usado, irmãos, no Novo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento, com vários significados. Um deles diz respeito ao temor e também ao reconhecimento, responsabilidade e autoridade. Aqui, em nosso contexto, refere-se a alguém merecedor de respeito, atenção e também obediência. Em terceiro lugar, nós queremos verificar a questão do sustento, e dentro da questão do sustento, veremos também o cuidado. O sentido de deixar pai e mãe quando se casa, em Gênesis 2:24, é a construção de um novo lar e não o abandono dos pais. Queridos, Deus é justo e retribuirá tudo o que o filho fizer com o pai e com a mãe. Quem age dessa forma está semeando para o seu pai, para o seu próprio futuro, pois colherá isso também na velhice. Há inúmeros exemplos no Antigo Testamento da responsabilidade do filho em cuidar do sustento dos pais. Os irmãos poderão verificar Gênesis 47, versículo 12, também Josué 2, verso 13, 18, capítulo 6, verso 23, 1 Samuel 22, verso 3. O Senhor Jesus citou e viveu este mandamento, como por exemplo em Mateus capítulo 15, verso 4. Ainda dentro do terceiro ponto, na questão do sustento, observamos aquela questão da oferta Corban, não é? Que nós já lemos anteriormente no Evangelho de Marcos, capítulo 7. O termo Corban é aramaico e significa literalmente, entre aspas, sacrifício. Mas o contexto aqui é de algo muito triste. Trata-se de um artifício para fugir, entre aspas, legalmente
do compromisso de sustentar pai e mãe na velhice. O filho podia ser absolvido dessa responsabilidade se fizesse uma promessa de doação em dinheiro destinada ao templo. Nós lemos isto em Marcos capítulo 7, versos de 11 e 12. Na verdade, queridos irmãos, era uma desculpa, não é? Para não ajudar os pais, pois se consagrava a Deus tudo o que possuía. Assim, ele dizia aos pais que não podia oferecer ajuda nem fazer nada por eles, porque tudo já estava comprometido diante de Deus. Mas qual é o ensino do Senhor Jesus? Queridos, Deus não exige esse tipo de oferta de ninguém em sua palavra. Eles, na verdade, violavam. Havia aí uma violação à lei sob um manto de santidade, exibindo uma religiosidade externa e falsa. Ninguém precisa sacrificar a família pela causa do Evangelho. Quem cuida do pai e da mãe já está fazendo a obra de Deus. O cuidado da família é absolutamente e deve ser prioritário. Só depois é que vem a igreja. Nós podemos ler, os amados irmãos poderão ler 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 8. Esse é o pensamento cristão que muitas vezes, infelizmente, é invertido entre nós. Então, havia uma atitude no Corban, na questão de sacrificar seus bens, em detrimento da ajuda dos pais. Não é isto que recomenda o Senhor Jesus Cristo. Um quarto ponto que nós queremos abordar é a questão entre a lei e a graça. E neste ponto nós queremos abordar a questão da autoridade dos pais. Honrar e respeitar pai e mãe é um ensinamento que ocupa um lugar de elevada consideração na palavra de Deus. E é muito importante que nós entendamos que esse lugar de elevada consideração na palavra de Deus em relação a honrar e respeitar pai e mãe é fundamental também em nossos dias. E é importante que este mandamento continue sendo praticado em nossos lares como famílias. É fundamental o ensinamento dessa estrutura de comportamento cristão dentro de nossos lares hoje. É um mandamento permanente, e é um mandamento que todos os filhos devem entender a sua importância, o seu significado e principalmente a sua fundamentação bíblica. Desobedecer aos pais
é desobedecer a Deus, pois eles estão investidos de autoridade divina sobre a vida dos filhos e receberam de Deus a responsabilidade pelo bem-estar deles, pelo bem-estar de seus filhos. A nova tradução na linguagem de hoje observa da seguinte forma o verso de Efésios, capítulo 6, verso 1. A observação, porque isto é justo, ou na nova tradução da linguagem de hoje, diz, porque isto é correto. É assim que a linguagem de hoje, na linguagem de hoje, traduz, porque isto é correto. Significa tratar-se de uma lei natural que existe desde o princípio do mundo. O correto, do ponto de vista de Efésios, capítulo 6, verso 1, é que haja por parte dos filhos essa atitude genuinamente bíblica de que se honre pai e mãe. Significa tratar-se de uma lei natural. Eu quero repetir isto aqui, que existe desde o princípio do mundo. Deus já havia colocado a sua lei no coração de todos os homens, mesmo antes de se revelar a Moisés lá no Sinai. Essa norma existe em todas as civilizações, tanto antes como também depois de Moisés. E foi dada a Israel como revelação e mandamento divinos, como lá é observado em Mateus capítulo 15, verso de número 4. Em conclusão a essa breve reflexão a respeito do quinto mandamento, honrarás pai e mãe, é importante que nós ressaltemos que o quinto mandamento é de fundamental importância para conservar uma sociedade estável. É por isso que nós observamos tanta instabilidade na sociedade moderna e tanta instabilidade também nos lares atuais e também nos lares daqueles que conhecem a verdade, em lares evangélicos. É importante ressaltar que essa instabilidade também ocorre nos lares daqueles que conhecem a palavra de Deus. Todavia, queridos irmãos, o cristão o observa como resultado da sua nova vida em Cristo. Aquele convertido, aquele chamado, aquele transformado pelo poder do Senhor, aquele com uma nova vida em Cristo, vai observar este mandamento. É resultado da sua nova vida em Cristo e não por coerção da lei que condena à morte os filhos rebeldes, como é o caso de Êxodo 21:15 e também o verso 17 do Antigo Testamento. Pois na graça nós somos guiados pelo Espírito Santo para as boas obras que Deus preparou para andarmos nelas. Não desperdice, portanto, o privilégio e a oportunidade de honrar seu pai e sua mãe para não perder as bênçãos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude
para que nós consigamos colocar em prática este precioso mandamento. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.